Tá ligado? Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa. Bora pro nosso clube do livro. Ordens dos Sucessos. Bora chamar as amigas aqui, vamos ler. Vamos descobrir sistemicamente como atingir o sucesso na empresa, né? Como atingir Então, bora lá. Ontem nós estávamos falando, né? Sobre os movimentos do espírito. Nós falamos o primeiro, tá? É difícil imaginar que pareça espírito criativo, sobre espírito criativo. Depois falamos do segundo, algo que se pode elevar até que esse espírito criativo possa vendê-lo, né? Não existe. Vamos lá pro terceiro. Pode existir culpa ou inocência anterior a este espírito? Então existe culpa, existe inocência anterior ao espírito criativo? Alguém pode causar um sofrimento a um outro ou tirar a sua vida sem que este espírito queira e que o realize através dele? Existe sentido de um agressor em uma vítima? Existe perante esse espírito criativo um que é pior ou outro que é melhor? E aí eu falei, né, que até eu fiz o curso de entidades e uma das coisas que é explicada é isso, né? E outras religiões também. Você opina como você vai falecer. Então, será mesmo que existe algoz e vítima? Entende? Né? E o que é pior a um ou outro é melhor, né? Quarto, podemos supor que ser e perceber é uma coisa só, no sentido de que a vida continua porque um vai e o outro vem? Mais uma vez, podemos supor que ser e perceber é uma coisa só, no sentido de que a vida continua porque um vai e outro vem? Portanto, aquilo que vai e precisa partir está em menos sintonia com esse movimento criativo? Pode terminar como se com ele, seu tempo tivesse acabado neste mundo? Fica aí as reflexões. Quinto, podemos observar que todo progresso resulta da interação de movimentos opostos. Por acaso, esse espírito criativo serve-se desses opostos e de seus diferentes movimentos em diferentes direções opostas, para depois reuni-los de tal maneira que ambos estejam igualmente a seu serviço, mesmo que de maneira diferente? Por exemplo, o homem e a mulher, cada um de sua maneira, portanto, que o denominado bom e o denominado mal sejam desejados por ele e o sirvam igualmente. Então, ó, ele fala de progresso aqui, tá? E o progresso, ele depende de movimentos opostos, né? Então você se serve disso. Por exemplo, se a vida estiver boa, você não vai sair. Tem um exemplo bem simples, bem rapidinho. Aqui onde a gente mora, não tem garagem.
E aí, isso é uma coisa que nos impulsiona para ir para um apartamento maior, para ir para um apartamento melhor. Eu tenho meu escritório para fazer minhas lives com vocês, fazer meus atendimentos com vocês, porque hoje eu uso um escritório compartilhado. E tem os apartamentos lá de cima que tem o estacionamento. Mas até que ponto ter esse apartamento lá em cima iria me acomodar a continuar aqui, mesmo que eu esteja no escritório compartilhado? Porque aí agora eu tenho vaga de estacionamento. Então, esse pior de não ter a vaga, ele me impulsiona para ir para algo melhor. Então, quantas vezes você está num algo ruim, e aquele algo ruim tentando te impulsionar para ir a algo melhor, e você tá paralisado ali. E na verdade aquilo existe para que você vá para algo melhor. Porque a natureza do homem é ele estar em constante movimento, é ele estar em constante evolução. 7. Devemos ter compaixão de um outro, como se aquilo que lhe acontece está menos nas mãos desse poder criativo ou menos guiado por ele, né? A gente foi educado para ter dó. Será que devemos ter dó do outro? Dó é um sentimento que diminui o outro e nos aumenta perante esse outro. A dó, ela diz assim, você não dá conta, eu dou conta. E toda vez que você age por dó, você está comprando aquilo que a pessoa precisa fazer. E essa dó, muitas vezes, faz com que a pessoa não saia daquele lugar. Mesmo que você faça algo para ela sair daquele lugar. Porque ela precisa aprender uma lição ali. E você se colocar nessa posição de maior e fazer por ela, não vai ajudar que ela saia dali. E é aí que a gente cria grandes vitimistas, né? Pessoas que estão acostumadas que alguém tenha dó delas e que façam por elas. Pare de criar vitimistas. Deixe que as pessoas passem pelos processos dela. Lógico que, gente, eu tô falando aqui bem generalizado, tá? Mas existem outros momentos. Mas assim, vamos pegar os exemplos dos filhos. O seu filho, quando criança, ele não mexe no fogão, ele não faz por comida, porque é perigoso. Depois de um tempo, você deixa ele mexer no micro-ondas. Mas um cara de 30 anos, ele pode fazer a comida. Ah, mas eu sempre faço a comida do meu filho. Então, aí ele vai sofrer no mundo, porque ele não vai conseguir se virar quando você for embora. Ou ele vai ter que arranjar uma mulher que sirva a ele, que seja submissa. Então, o ajudar demais pela dó atrapalha o desenvolvimento desse homem. De ser um parceiro, de ser alguém que consiga se virar, né? Ele vai precisar de uma mulher. Ele vai ficar com uma mulher que ele precisa e não que ele quer estar. Uma mulher que cozinhe para ele e não que ele queira estar de verdade. Quando você para de ter essa dó do seu filho e de colocar ele numa redoma e falar assim, hoje você que vai fazer a comida, vai ser um choque. Mas ele vai aprender a se virar. E isso vai ser muito bom, porque quando ele escolher uma mulher, uma esposa, não será a mulher que ele precisa, mas sim a mulher que ele deseja. Então, para muitos surge a pergunta, o que acontece com o nosso livre-arbítrio?
Ele também é um movimento do espírito. Seja lá o que for que decidirmos com ele, não pode estar nem a favor nem contra esse movimento. Uma outra pergunta é o que acontece com aqueles que permanecem na esfera da boa e da má consciência. Então, separados dos movimentos do espírito, também lhe pertencem e fazem necessariamente parte daquilo que no final permite e impõe um novo. Agora paro com essas reflexões e trago um exemplo. Então, assim, a Thaisa fala muito disso, né? Até quando você vai ficar na inconsciência? E é sobre isso. Saia dessa inconsciência. Esse é o movimento do espírito. Enquanto você se manter nessa inconsciência, você não está fazendo o movimento do espírito. O passo decisivo. Em Hong Kong, uma mulher posicionou uma representante para uma... agora nós vamos ler, gente, uma constelação familiar, tá? Então, bora lá. Em Hong Kong, nós estamos lá na cidade de Hong Kong, uma mulher posicionou um representante para a sua empresa. Então, ó, um representante para a empresa. E, em frente a ela, uma representante de si mesmo. Uma representante de si mesmo em frente a ela. A representante da empresa olhava para o chão. O que indicava que estava olhando para uma pessoa morta. Quando eu coloquei uma representante para a pessoa morta, deitada, de costas em frente à empresa, essa se dirigiu a ela e se ajoelhou em sua frente. Então, uma pessoa morta. A representante da mulher também se sentiu atraída em direção a essa morta, ajoelhando-se igualmente em frente. Era evidente que nem a empresa nem essa mulher tinham perspectivas de sucesso. Ambos sentiam-se atraídas por essa pessoa morta. Aqui interrompi a constelação. A empresa e a mulher se movimentaram dentro dos limites da consciência e não se viu uma solução na direção do sucesso, nem para a mulher nem para a empresa. Quando perguntei para a mulher quem seria a pessoa morta, mostrou-se que representava uma criança abortada. Nesta constelação, movimentamos-nos totalmente para a esfera da consciência e na esfera da culpa e expiação. Dentro da esfera da consciência, não existia uma saída nem para a mulher nem para a sua empresa. Ambas queriam ir para uma morta, o que, no final, significa que ambas queriam morrer. Oi, Lucila! Nós estamos na parte que ele fala de uma... Página 27, tá? Então, assim, tanto a empresa quanto a mulher, ela estava ligada a essa criança que já morreu. Então, a empresa queria morrer. Uma empresa que quer morrer, ela fale. Ela tem problemas financeiros, ela tem problemas com seus funcionários, com seus colaboradores, com seus fornecedores, né? Uma mulher que quer morrer, ela não tem sucesso em nada na vida. Então, elas estão ainda nessa esfera de culpa e expiação. Dentro da esfera da consciência, não existia uma saída nem para a mulher, nem para a empresa. Aqui se mostrou que uma empresa possui uma alma e se comporta e precisa se comportar como uma pessoa. E interessante que é a mesma coisa que a gente fala no curso de entidades. Aqui ele falou como a empresa tem uma alma. E lá a gente fala que a empresa é uma entidade. E como entidade, ela também segue o fluir da energia, né? A sua empresa, ela tá na alegria, a sua empresa tá na tristeza, né? E é o tal conversar com a sua empresa e entender
o que ela de fato deseja. Essa empresa mostrou dentro da constelação familiar que ela queria morrer, que ela queria ir embora, porque ela estava ligada com essa pessoa que já tinha ido e ela estava espiando a culpa por isso. Então eu mudei os níveis, conduzi a mulher além dos limites da sua consciência no nível do espírito. O que isso significa? Fiz com que a mulher se levantasse e pedi que a representante dessa pessoa morta se deitasse novamente à sua frente. Solicitei à mulher que olhasse para além dessa pessoa morta, para a luz branca distante e que desse um passo por cima da pessoa morta sem baixar a vista em direção a ela. Tão logo sentisse a força dentro de si para isso. Depois de um certo tempo, ela foi capaz de dar esse passo. Ainda deu mais alguns passos para frente e de repente se sentiu cheia de força. Havia saído da esfera de sua consciência e estava disposto a servir a empresa com a sua vida, a servir a vida com sucesso. Então, quando ela sai dessa esfera da culpa pela morte dessa criança, ela consegue passar por isso, ela tem forças para se dedicar à empresa com toda a sua vida. Ela tem forças para servir a vida com sucesso. No final, perguntei ainda à representante dessa morta como estava. Ela se sentia aliviada e em paz. Então, assim, quantos mortos você não deixa ir embora e você tá se prendendo a eles e você não tá dando paz para eles? Tem uma sessão que eu faço que auxilia as pessoas a deixar esses mortos ir embora. E isso é importante para a pessoa e também para o morto. A gente faz a missa de sétimo dia. A missa de sétimo dia é também um rito que você está se despedindo dessa pessoa. E por isso ele é tão importante. Eu em seu lugar. Aqui ainda um outro preconceito da consciência que bloqueia o sucesso, levando ao fracasso. E do mesmo jeito que tem aí essa história do aborto, teve a história que eu falei, né? Do cara que não se desprendia da empresa que ele saiu. Então, no que você tá se prendendo? No que você ainda tá espiando a culpa? Eu em seu lugar. Aqui ainda um outro preconceito da consciência que bloqueia o sucesso, levando ao fracasso. Em nossa família de origem, em todos os outros grupos ainda, atua um segundo nível de consciência. Entretanto, geralmente inconsciente em nossa cultura. Essa consciência remete cada um ao seu próprio lugar, correspondente à sequência do pertencimento a esse grupo. Vamos lá. Em nossa família de origem, em todos os outros grupos, ainda atua um segundo nível de consciência. Entretanto, geralmente inconsciente em nossa cultura. Essa consciência remete cada um ao seu próprio lugar. Cada um no seu quadrado. Correspondente. A sequência do pertencimento a esse grupo. O pai no lugar de pai, a mãe no lugar de mãe e os filhos no lugar de filhos. Essa lei exige que os que vieram depois reconheçam que aqueles que já pertenceram a este grupo antes deles têm precedência e que ninguém que veio depois possa assumir uma responsabilidade pelos anteriores, no sentido de querer salvá-los, de querer assumir o destino deles e, como última consequência, de querer morrer em seu lugar. Então, muitas vezes o filho, por amor, ele se põe numa condição de doente
para salvar o pai ou a mãe que não tá mais vibrando na vida, né? Então, quantas vezes o seu filho tá ficando doente toda hora porque alguém próximo a ele não quer mais viver. E aí é como se ele falasse inconscientemente: papai e mamãe, eu morro por vocês. Tá? E aí isso também acontece na empresa. O que acontece na empresa é: quem veio antes? Você não precisa salvar ele. Você não precisa assumir o destino dele. Mesmo que você ame todos eles, né? Eu já contei pra você. Por que eu escolhi ser terapeuta financeira? Eu sou servidora pública municipal e eu vi muitos colegas com problemas financeiros, com empréstimo no Olerite, mais empréstimo no banco, mais cartão de crédito e mais devendo para a agiota. Essas pessoas todos os meses tinham que ir no banco para sacar o dinheiro antes do banco descontar tudo que teria que descontar para conseguir pagar as suas contas do mês. Essas pessoas muitas vezes não conseguiam dormir bem, tinham problemas na sua família. E tudo isso fazia com que essas pessoas fossem adoecendo. E ao perceber que as pessoas estavam adoecendo pelas questões financeiras, eu falei, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer diferente. Assumir a dor delas não ia ajudar, né? Assumir as dívidas delas também não ia ajudar, porque, gente, era 200 funcionários com dívida, não dava, né? E aí eu peguei, e como é bom às vezes você ser pequeno, e falei, o que eu posso fazer para ajudar os meus colegas e a mim? Eu fui estudar finanças, e aí eu percebi que não era só isso, porque elas estavam doentes emocionalmente. E eu falei, eu vou estudar terapia. E é aí que eu comecei a estudar PNL, Master em PNL, a constelação familiar, comunicação não violenta. Hoje eu tô fazendo Access. Tudo isso por quê? Porque as finanças ruins, elas são um reflexo do seu interior que tá ruim. Tem um buraco emocional que tá fazendo você comprar. Existe algo que não tá bom no seu relacionamento, que tá fazendo você comprar para você ter momentos de alegria, já que não tem alegria na sua vida, não tem alegria no seu relacionamento, não tem alegria nas coisas que você faz. E eu falar para você seja alegre, talvez te ajude a você ser alegre nos 10 primeiros minutos. Mas ao longo do dia, isso não ajuda. Porque eu preciso ir lá com você, naquela sua criança interior, para você se cuidar. E aí, quando eu vou com você nessa criança interior, para você se cuidar, aí sim você consegue mudar essa sua vida. E é por isso que eu convido vocês a fazerem constelação familiar. Eu tenho agenda aberta para esta quinta-feira. Então, quem quiser, coloca aqui nesse vídeo, eu quero. E aí eu vou entrar em contato com você e vamos lá curar essa criança para você começar a ter força para se dedicar ao sucesso. Forças para se dedicar para a sua empresa. E aí, essa parte aqui do exemplo nós vamos ler amanhã, às 7 horas da manhã, no nosso Clube do Livro. Um beijo, pessoal, e até amanhã.